A seguir, na Roda dos Esclarecedores. Sexo antes do casamento é pecado? Eu devo guardar o sábado? Eu posso ouvir música mundana? Suas dúvidas, perguntas difíceis de serem ouvidas, assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, na Roda dos Esclarecedores. Apresentação: Tiago Soares. Boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar o programa Na Roda dos Esclarecedores. Nesta sexta-feira, 25 de abril. Muito obrigado desde já pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanha no radinho de pilha, na Alexa também, tem gente acompanhando. O pessoal da van, o pessoal do motorista de aplicativo, todo mundo ligado com a gente. E o pessoal de salão também tá ligado com a gente. Muita gente ligada. E claro, os amigos de Ramone, que é aquela galera mecânico, pessoal de oficina, tudo ligado. Muito obrigado pela audiência, querido e querida, que você que está aqui acompanhando o programa Na Roda dos Esclarecedores nesta sexta-feira. Você que já está pelo YouTube, 92 na web, você vai lá. Se ainda não está, já sabe, como sempre eu digo, digita Na Roda dos Esclarecedores, se inscreve se não estiver inscrito, óbvio, e já aciona o sininho, que é para não perder nenhum programa, e compartilha com todo mundo. Também estamos no aplicativo Laranjinha, Rádio 92 FM São Luís, serve para iOS, para Android, enfim, altíssima qualidade em áudio e vídeo para você nos acompanhar. É isso, Ramone, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos para frente, vamos apresentar então os nossos debatedores de hoje. Eu já começo aqui com o pastor Ivan José, da Igreja Presbiteriana de São Luís. Seja bem-vindo, pastor. Ô Tiago, boa tarde, Ramone. Boa tarde, Feitosa. Prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde aos nossos ouvintes. Esperamos que esse seja um dia muito especial, um programa especial, onde as dúvidas sejam tiradas, onde pessoas sejam pastoreadas, abençoadas, através da nossa intervenção aqui. Também estamos aqui com o pastor Feitosa, da Igreja Cristã Evangélica em Vila Palmeira. Seja bem-vindo, pastor. Boa tarde, Tiago, Ramone, meu querido amigo pastor Ivan, queridos ouvintes. Deus nos abençoe nessa tarde maravilhosa em nome de Jesus. Amém, amém mesmo. Já estamos começando então o programa Na Roda dos Esclarecedores. 92. E o tema do dia. Hoje, sexta-feira, tema livre, e você fica à vontade para mandar aqui, teclar, digitar todo tipo de pergunta, de todo naipe. Aliás, já tem muita gente mandando pergunta aqui, ó. Muita pergunta chegando. Se preparem que hoje o negócio aqui parece que vai esquentar. Tem muita pergunta chegando. Aliás, senhores, hoje é o dia que você pega todas as perguntas da semana, sabe aqueles debates? Pois é, e aí joga pra hoje. Então se preparem, porque a partir de agora... Amém. Senhor. Pastor Ivan disse logo, misericórdia. Senhor. Hoje é aquele dia. Mande pro 4009-9292 e garanta a sua participação. Amém. Vamos falar com Deus. Pastor Feitosa, por favor. Nosso grande Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai, nós rogamos o direcionamento e a iluminação do Teu Espírito, Pai, nesta tarde, para que venhamos trazer palavras que venham edificar os nossos queridos ouvintes, edificar a igreja do Senhor, Pai, para a glória e a majestade suprema do Teu nome santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Senhores, já tem gente aqui ligado aqui, ó, o Laércio, o Leonel, lá da Iboa, você aqui que tá acompanhando aqui, meu irmão, sempre um grande prazer. O prazer é o nosso ter a sua companhia, como sempre aqui, nos dando a honra da sua audiência. Aliás, senhores, hoje é aniversário do meu pastor Gedaias Azevedo. Opa! Meu querido e ilustre pastor Gedaias Azevedo, todas as bênçãos do céu pro Amém. Senhor, vida longa, próspera e com bastante... condições de paciência para nos suportar. E aceitamos. Gedaias, posso mandar um recado para você? Pode. Hoje é o dia. O meu WhatsApp é o mesmo, viu? E se precisar de alguém para comer churrasco a domicílio, pode me convidar no dia do seu aniversário, eu estou à disposição, viu? E eu me aceito ir junto com o pastor Ivan.
Olha, é o famoso enxerido, é aquele que faz. Aproveitou Aproveita a carona. Mas parabéns, Deus te abençoe, derrame graça sobre a sua vida. Amém. Acrescente muitos anos de vida, mas qualquer coisa, né? Eu tô atendendo domicílio agora. Eu comer churrasco a domicílio. Pode me convidar. Maravilha. Pode me sou convidar. Suspeito porque eu sou ovelha e fã. Então, né? Daquele vozeirão quando ele diz abençoado. Eu acho sensacional. Maravilha. Aliás, hoje também é aniversário do Matheus Macedo, não é isso? Lá do Neurônios. Parabéns, meu queridão. Deus abençoe. Um grande beijo aqui dado aqui por mim e por Ramone. Se é dia de aniversário, eu quero parabenizar também a uma ovelha minha querida, Márcia Claudino, está fazendo aniversário hoje. Márcia é uma pessoa muito querida, muito amada. Parabéns, Márcia, que Deus te abençoe, derrame graça sobre sua vida, multiplique os seus anos de vida. Deus abençoe, Márcia. Acabado então o momento show da Xuxa, vamos agora direto para o nosso debate, para as nossas perguntas. Eu vou começar aqui, pastor Ivan. Eu vou começar com uma pergunta anônima, porque eu já gosto de começar com pergunta anônima. Boa. Eu acho que é sempre importante para dar uma esquentada logo no início. Posso ser membro de uma igreja e continuar indo a um culto específico em outra igreja? Aí a pessoa explica. É que sou da igreja batista, mas gosto do culto de oração da Assembleia, porque eu estava citando o nome e eu tirei aqui. Eu sou da igreja batista, mas gosto do culto de oração da Assembleia. Se a pessoa pode fazer isso, ela é membro de uma igreja, provavelmente membro da Batista, como disse aqui, e está indo a um culto específico, que é o culto de oração da Assembleia. Pode isso? Eu creio que a pergunta não seria nem se pode, é se deve, né? Por quê? Poder pode, né? Poder pode tudo. Pode tudo. Agora, deve fazer isso, né? Eu creio que a gente precisa, um membro da igreja precisa entender que os cultos e as programações da igreja, elas visam fortalecer a igreja local e visam também, sobretudo, instruir os membros da igreja, e toda a programação, ela acontece de acordo com a visão teológica, com os fundamentos bíblicos e teológicos que aquela denominação esposa, né? Então, se você é de uma denominação e frequenta o culto e uma atividade em outra, provavelmente você vai ser instruído de forma diferente da denominação e da igreja que você está. Você está se deixando ser edificado e instruído por uma outra liderança, né? Eu vejo isso como em alguns casos específicos, como um perigo, como um risco, né? Porque, bom, e aí, levando em consideração que a pessoa citou o nome da denominação, Assembleia de Deus, os irmãos da Assembleia de Deus são irmãos que gostam de orar, que oram, que buscam a Deus, né? Na sua grande maioria, porque em toda denominação tem gente que não é séria, na sua grande maioria é gente séria, né? Que tem fervor espiritual. Tem zelo, não, né? Tem zelo, não tem problema, né? Não tem grande problema, mas imagine que isso pode levar a outras reuniões, há reuniões aí absurdas, né? Com gente que se joga pelo chão. Eu já vi falar de uma reunião muito tempo atrás, que toda reunião aparecia um anjo para operar pessoas. Eu vou Imagine você ir para reuniões como essa, você sabe, né? É complicado, né? Eu vou pedir para os senhores serem mais rápido possível nas respostas, não por outro motivo, senão pelo fato de que temos nesse momento 21 perguntas já. Fecha então aqui a minha resposta. Pastor Feitosa. Peraí, o Hilton já mandou pergunta aqui também. Hilton Almeida, meu amigo, lá da Iboa. Já eu falo. Aliás, ele mandou 3 perguntas. Calma, Hilton, vou fazer uma de cada vez. Peraí. Manda as 3 pra Feitosa. Não empurra. O João do Maiobão, pastor Feitosa, ele pergunta aqui: o que é e como acontece esse batismo com o Espírito Santo e com fogo que João falou? Se puder me responder de forma simples e objetiva, agradeço. Batismo com o Espírito Santo. Dentro da teologia histórica, acontece no ato da conversão, quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo. Então o batismo com o Espírito Santo diz respeito à posição no corpo de Cristo, né? E o batismo com fogo é o juízo para aqueles que não são salvos, que vão provar do fogo do inferno.
entendeu? Agora, outra interpretação, que é a segunda corrente dos irmãos pentecostais e neopentecostal, o batismo com o Espírito Santo, que não é a pergunta, né, mas simplesmente respondendo de forma mais ampla, né, porque a gente tem essas duas correntes de interpretação ou de segmentos acerca do batismo, porque todos os evangélicos vão acreditar no batismo com o Espírito Santo, uns de um jeito e outros de outro. Falei da corrente histórica, mas tem que ser justo e falar também que os irmãos pentecostais creem no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, que é o chamado revestimento de poder, evidenciado com falar em línguas estranhas. Ó, são só 21 perguntas e não 22, porque uma das perguntas é direcionada para o Ramone. Onde Ramone deixa o serviço fiado? Estão perguntando aqui, vou ver quem foi aqui. Eu não sei, eu não entendi a pergunta, mas enfim, o Gustavo que está perguntando aqui para o Ramone. Pastor Ivan, não responde não. Pastor, ele quer responder, não. Pastor Ivan, o Hilton Almeida está perguntando, o novo Papa pode ser o precursor do anticristo? É uma pergunta provocativa, porque eu conheço o Hilton, é uma pergunta para provocar. Manda ver. Nesse instante alguém vai perguntar aí, o Papa está no céu ou no inferno? A próxima pode ser essa. Essa é uma boa pergunta profeitosa. Rapaz. Gente, eu não sei quem vai ser o precursor, ninguém sabe, né? Agora, anticristo é todo aquele que está contrário a Cristo, né? Que vai de encontro aos ensinos de Cristo. E aí, Hilton, eu creio que você tem sabedoria para poder discernir se o Papa é alguém que anda de acordo com os ensinamentos de Cristo ou se anda, né, ou se ensina e vive o contrário aos seus ensinamentos. Se vive o contrário, é um anticristo. Todos aqueles que vivem o contrário ao ensinamento de Cristo é um anticristo de forma mais genérica. O pastor Adilson Lucena disse aqui, estou indo almoçar pegando uma carona com a 92. Obrigado, pastor, valeu mesmo, pastor Adilson, está aqui conosco. E não é para identificar a pessoa, pastor Feitosa, pergunta assim, boa tarde, paz do Senhor, é pecado eu ter medo de pessoas endemoniadas? Se é pecado? Ela ter medo, essa pessoa ter medo? Olha, eu não diria que é pecado em si, né? Eu não vou por essa linha que dizer que o irmão está em pecado, mas se o irmão tem medo de uma pessoa endemoniada, tem que saber o motivo desse medo. Então, se você detectar o motivo, que é falta de comunhão com Deus, é falta de uma vida de oração, então certamente você estará em pecado. Você tem que saber o motivo. Se o motivo de você ter medo é uma falha na sua vida, né? É um pecado, então procure consertar o pecado, entendeu? Ou melhor, procure se consertar com Deus e não viver em pecado. Então você vai ter segurança. Esse é o meu ponto de vista. Pastor Ivan, eu gostei que eles estão rápidos agora, né? Tá uma maravilha, estão tão legais. Até chegar aquele tipo de pergunta, né? Até chegar. A Fernanda de Sertãozinho, pastor Ivan. Fernanda é assídua aqui. Aliás, Fernanda estava uns dias sem aparecer aqui. Cortei o ponto. Ela disse aqui, boa tarde, irmãos, graça e paz. Amém. Podem me esclarecer sobre a passagem de Apocalipse que fala da prisão de Satanás por 1000 anos e que Jesus irá reinar por 1000 anos? Ok, Fernanda, obrigado pela pergunta. Não, obrigado por voltar, né? Obrigado pela pergunta também. Essas perguntas você vai direcionada feitosa, tá? Da próxima vez, mas vamos lá. Fernanda, não faça isso. O meu entendimento sobre o assunto, Fernanda, é que 1000 anos ali não é literal, certo? A palavra 10, os números 10, 12, 40, 100, 1000 são números que apontam para uma perfeição, né? Então a ideia ali é que do texto, na minha interpretação, humilde interpretação, é que Satanás já está amarrado, tanto está amarrado que o Senhor Jesus vai dizer que ele não pode nada contra a igreja. Então, esse 1000 anos não é um tempo literal, mas é um período em que Cristo já está reinando, ele já é rei no coração de todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de sua vida. Então não é literal, certo? Satanás está amarrado no sentido de que ele não pode ir contra a igreja, e ele não pode, e se ele pudesse, se ele não estivesse amarrado, ele destruiria a igreja, mas ele não pode fazer isso. Então nesse aspecto ele já está amarrado e Cristo está reinando e vai reinar para sempre, eternamente, aleluia. O professor Rafael Soares, professor Rafael, ele perguntou aí, pastor Feitosa, os católicos herdarão o reino dos céus? A pessoa bota, né? Os católicos, né? Sim,
católicos, evangélicos, né? Por quê? Quando a gente fala dos católicos, né? Tá falando de pessoas, eu não tô falando da Igreja Católica como religião. Porque religião nenhuma vai herdar o reino dos céus. Então dizer que alguém que faz parte do catolicismo não poderá ser salvo é a mesma coisa de dizer que todos que são evangélicos serão salvos. E a gente sabe que tem muita gente dentro de igreja evangélica que não é salvo, que nunca creu no Senhor Jesus Cristo, mas está dentro da igreja. Então, eu quero aqui, desculpe-me, Tiago, eu falei afirmando que sim, né? Afirmei que sim. Eu quero fazer uma retificação, eu quero dizer, possivelmente, há a possibilidade, entendeu? Quero corrigir a minha fala, viu? Assim como possivelmente, exatamente, tá? Possivelmente, porque, católico e evangélico, poxa, tem muita gente dentro da igreja que a gente sabe que não é salvo. Tem gente dentro da igreja evangélica que não é crente. Aliás, muitos evangélicos precisam se voltar para Deus, porque existe o cristão convertido e aqueles que meramente se tornaram religiosos dentro de igrejas evangélicas. Então a salvação não está atrelada à religião. A meu ver, a religião muitas vezes atrapalha. Por quê? O correto é seguir o evangelho, seguir a Cristo Jesus, entendeu? Então, possivelmente, existem pessoas dentro de igrejas que não são igrejas evangélicas que também serão salvas e são salvas em Cristo. Estou colocando como possibilidade. O Vidal, boa tarde, irmão Tiago, aqui é o irmão Vidal da Igreja Batista Calhau. Claro que eu sei quem é. Graça e paz, meu querido, acompanhando vocês aqui direto. Deus abençoe por esse programa. Falta o meu parabéns. Esse é o aniversário também, Vidal? Parabéns, Deus abençoe. Sim. Muita saúde, Deus abençoe. O Daniel Ferreira colocou aqui: sou um maranhense morando em Franco da Rocha, São Paulo, e escuto todos os dias o Na Roda dos Esclarecedores. Parabéns, Deus abençoe vocês. Obrigado, Daniel, obrigado mesmo pelo carinho. Você que tá em Franco da Rocha, um abraço para todo mundo de Franco da Rocha. Muito legal, cidade boa, muito bacana, obrigado mesmo. Richard Nixon perguntando aqui. Richard Nixon voltou a bater o ponto, já tá de boa de novo. Viu, pastor Ivan? Ele pergunta: por que muitos cristãos que professam o nome de Cristo são simpatizantes e adeptos de partidos com pautas contrárias à Bíblia? Pastor Ivan, manda ver, pastor. Por que muitos cristãos que professam o nome de Cristo são simpatizantes e adeptos de partidos com pautas contrárias à Bíblia? Eu creio que, Nixon, muita gente não conhece. Muita gente não, a maioria esmagadora dos eleitores não conhece a pauta política ou a cartilha política do partido em que votam. A maioria esmagadora não conhece, né? Conhece um pouco daquilo que se fala, daquilo que os seus candidatos defendem, né? Então, eu acho que o grande problema é esse, né? Depois, além disso, há a questão de que às vezes partidos que são considerados partidos com essa característica, com essa pauta, elas defendem pautas que são pautas que eu diria necessárias até, né? Falam mais sobre direito à saúde, falam mais sobre um salário mínimo digno, falam mais sobre algumas pautas que são pautas necessárias e defendem com certo intransigência até essas pautas, e isso faz com que elas arregimentem um número maior de pessoas que às vezes até desconsideram esses outros problemas, essas outras questões, por conta dessas pautas. Tem muita pergunta chegando aqui. Você pode continuar mandando, claro, para cá pro 40099292. Se der nessa velocidade aqui, viu, Ramon? Dá para responder todas. Vamos lá. Porque já chegaram mais perguntas aqui. Só que eu preciso fazer um rápido intervalo. Mas antes, deixa eu jogar uma lenha na fogueira aqui, rapidinho, porque tem a pergunta aqui do Edson Rocha, que ele diz assim: boa tarde, meus irmãos. Por que a igreja não deve conhecer Jesus de Nazaré? E sim, Jesus ressuscitado. Não deve conhecer Jesus de Nazaré, e sim, Jesus ressuscitado. Pois sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí ele cita Romanos 7:4. Essa pergunta eu vou fazer pro pastor Feitosa, mas depois do intervalo a gente volta já já. Na Roda dos Esclarecedores, volta já. Volta já. 92.
Dr. Paulo Roberto, urologista. Agende uma avaliação. 33133000. Informa a hora certa. 12:30. Papo urológico. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, hoje o que existe mais moderno para tratar os baixos níveis de testosterona são os implantes hormonais. Eles podem regularizar esses níveis em poucas semanas, trazendo benefícios como melhora na função sexual, energia, força muscular e humor. Agende agora mesmo uma avaliação para descobrir se esse tratamento é para você. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 33133000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. Seu sonho de ter móveis planejados sob medida está mais perto do que nunca. Com a campanha Sonhos sob Medida da Italínia, você aproveita condições especiais e toda a facilidade para transformar sua casa agora mesmo. Não adie seus planos. Venha para a Italínia CS Design e realize o seu projeto com quem entende de conforto, beleza e funcionalidade. É só chamar no 98 98400 5830. Mas corra, porque é por tempo limitado. Italínia CS Designer. Avenida dos Holandeses, Calial. 92. Pit Stop 92. Oi, gente. Agora eu tenho uma pergunta para você que nos ouve. Está em busca de uma educação que realmente prepare seu filho para os grandes desafios? Então preste atenção nesse recado. O Colégio Batista oferece uma educação 360 graus, que vai muito além do conteúdo das aulas. Lá os alunos recebem uma formação completa com base cristã, emocional, inovadora e científica. Quer que seu filho esteja preparado para grandes conquistas, sem abrir mão dos valores que realmente importam? Então o Colégio Batista é o lugar certo para ele. Venha conquistar você também. Acesse agora mesmo batistaonline.com.br e saiba mais. Eu garanto, vale a pena conferir. 92. A número 1 do seu rádio. O portal R92 evoluiu. Agora está mais dinâmico, mais rápido e com mais conteúdos exclusivos para você. Novas editorias, mais interatividade e tudo na palma da sua mão. Acesse agora e confira. r92.com.br. Mais completo, feito pra você. Na Minha Irmã Já Quero Podologia, Depilação e Estética, você encontra os melhores tratamentos estéticos para cuidar de você de forma completa. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para redução de medidas e celulite, além de podologia especializada para deixar seus pés impecáveis. Nossos profissionais qualificados garantem resultados incríveis e um atendimento exclusivo. Venha conhecer o nosso espaço e agende seu horário para um momento de relaxamento e cuidados. WhatsApp 981623924. Minha Irmã Já Quero. Coatrac 2, na Avenida do Shopping Passeio. Ao longo de 68 anos, o Colégio Batista marcou e segue marcando gerações. Aqui, a educação vai além do ensino, formando valores, construindo histórias e preparando para a vida. Cada aprendizado deixa uma marca. Cada momento vivido é para sempre, porque a verdade é uma só. Quem vive essa história nunca esquece. Colégio Batista, 68 anos. Quem viveu, nunca esquece. 24 horas com você. 92 FM. Você vai viver todos os milagres de Jesus em uma só campanha e muito mais. Os milagres de Jesus na minha vida. Hoje, às 3 da tarde e às 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede, em São Luís, Avenida Kennedy, 1380, bairro de Fátima. E grátis o mais novo livro do pastor João Ribe Palharim, Em Que Cremos, para você que comparecer. Imperdível. Sintonizou? É do Brasil. É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que, com muito esforço, alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns, o emprego é seu. E que voltou ao top 10 das economias do mundo, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Clínica Escola Facol.
Facop, dedicada ao ensino e à prática profissional na área da odontologia. Venha ser nosso paciente modelo. Oferecemos uma ampla gama de serviços em diversas especialidades, incluindo extração dentária, implantes dentários, clínica para bebês e crianças de até 12 anos, aparelho ortodôntico, próteses dentárias, harmonização facial e cirurgias estéticas da face. Todos os procedimentos realizados sob a supervisão de profissionais qualificados. Venha realizar seu tratamento odontológico com a gente e torne-se um de nossos pacientes modelo. Clínica Escola Facop, no bairro São Francisco. Fone 98 9103 6895 ou 3013 3113. Na Roda dos Esclarecedores. Oferecimento Mundial, a escolha inteligente. Colégio Batista, pensado para grandes conquistas. Merman Jaquero Salões de Beleza, sua melhor versão todos, uma nova oportunidade para você. Na Roda dos Esclarecedores. Perfeita pra você. 92. Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Estamos de volta nesta sexta-feira boa, abençoada. 12h36, programa Na Roda dos Esclarecedores, hoje com tema livre. E para isso eu conto aqui com o pastor Ivan José, da Igreja Presbiteriana de São Luís, e o pastor Feitosa, da Igreja Cristã Evangélica em Vila Palmeira, com quem eu já começo aqui. O pastor Feitosa, fechamos aqui o bloco com algumas perguntinhas, e uma dessas foi a pergunta do Edson Rocha, né, que ele diz: por que a igreja não deve conhecer Jesus de Nazaré e sim Jesus ressuscitado? Pois sabemos que Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Romanos 7:4 ele cita aqui. Ok, eu olhei a referência aqui também, né? Mas assim, quando ele fala de Jesus de Nazaré, e aqui confabulando com o meu colega pastor Ivan, creio que refere-se ao Jesus histórico, né? E eu entendo que é necessário conhecer também o Jesus histórico, viu? É necessário que a gente tenha as informações com fontes fidedignas que relatam a verdade acerca do Jesus de Nazaré, como uma personalidade histórica. Claro que, em se falando da ressurreição, é o fato extraordinário, por que não dizer que é o grande diferencial dentro da cosmovisão bíblica cristã, né? A nossa visão de cristianismo que vai influenciar o mundo todo. É a ressurreição, o grande diferencial. Então, assim, para mim, uma coisa não vai deteriorar a outra. As duas coisas, para mim, são fundamentais e são úteis para o alicerce da fé cristã. Pastor Ivan, tem a pergunta aqui, deixa eu só checar se pode. É o Lucas. Ele diz assim: boa tarde. Quem fazia o milagre no tanque de Betesda? Deus mandava o anjo? Como se dava esses milagres? Lucas, né? Lucas, quando a gente olha o texto vai dizer que aquele homem estava lá porque havia uma expectativa e uma crença de que um anjo descia de vez em quando, né? Tocava na água e o primeiro que entrava na água era curado. O texto não diz exatamente quantas vezes isso aconteceu, se era um fato, mas dá a entender que era algo que ocorria, né? E a partir do relato do texto, o que nós podemos concluir é que, sendo isto um fato, naturalmente, este anjo era alguém que poderia ser enviado por Deus, né? O diabo não está à disposição para fazer o bem para ninguém, ele quer fazer o mal e nunca o bem, né? Então, naturalmente, seria alguém que um anjo da parte de Deus. Mas o importante nesse texto, Lucas, é entender que é mostrar a sensibilidade de Jesus para com aqueles que precisam e necessitam de um milagre, que necessitam dele, né? O texto vai dizer que Jesus olha aquele homem e aquele homem era o mais necessitado entre todos. A ideia do texto e o importante no texto é você entender e entendermos que não há ninguém que seja tão pobre, tão necessitado, tão carente, que não seja visto por Cristo Jesus. Que mesmo estando no meio de uma multidão, a multidão e os problemas variados não podem esconder dos olhos de Jesus aqueles que necessitam de cura, de restauração, que busquem em Deus um milagre para a sua vida. Pastor Feitosa,
A Elaine, ela diz assim: Jesus foi morto e crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu para Maria e para os apóstolos. Como? Em espírito ou em carne? Em carne. A prova disso é que Jesus Cristo, ele pediu para ser tocado depois por Tomé. Ele mostra as suas chagas, né, nas mãos, nos pés e também no seu lado. Jesus Cristo, ele se alimentou, né, ele comeu juntamente com os seus seguidores. Ele esteve na praia também, né, e ali novamente se alimentou. E Jesus Cristo, minha querida, ele ainda está e estará eternamente, assim eu creio, com o seu corpo, com o seu físico, né? E ele voltará em corpo, né? Voltará, claro, ressurreto, glorificado, mas um corpo, não é só em espírito não, viu? Então, como eu falei, seguindo essa linha de raciocínio por esses motivos e outros mais que nós poderíamos aqui talvez elencar, mas para mim esses aqui são os motivos principais que são suficientes para comprovar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou em corpo, né, em matéria mesmo. Claro, ressurreto, glorificado, mas um corpo físico. O Júlio da Coab, viu, pastor Ivan? Júlio da Coab. Os 10 mandamentos é para se cumprir e não rejeitar. E aí, vocês têm guardado e cumprido? Vocês aí, apresentadores? E foi contigo, Ramon. É direcional para ti. Tá aqui, ó. Tem muitas pessoas que só sabem criticar e rejeitar os 10 mandamentos, sendo que quem fez as leis foi o próprio Deus, o Eterno. Irmão Júlio da Coab. Pastor Ivan, nós temos cumprido os 10 mandamentos como convém? Júlio, eu acho que essa pergunta é para os apresentadores. Não, eu já transferi. Não é nem para os debatedores, né? Então essa pergunta aí é para Tiago e para Ramon. Vocês têm cumprido os 10 mandamentos? Não, mas há um esforço. E eu vou interpretar o que está nas entrelinhas aí. Vocês têm guardado o sábado. Porque começou. A intenção aí é justamente essa. É chegar aí. Você, Ramon, trabalha no sábado. Você, Tiago, trabalha no sábado. Ramon, gente, tem vamos um lá. programa no sábado. Vamos lá, gente. Neurônios, eu não sei. Júlio, com todo respeito, querido, eu entendo que a ideia do sábado, né, não pode ser tomada literalmente. Eu até entendo que sábado tem a ver com a lei cerimonial e toda a lei cerimonial foi cumprida por Cristo Jesus. Nós agora temos não só o sábado, mas todos os dias são consagrados ao Senhor, mas nós temos um dia que é declarado o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, que foi o dia em que a igreja começou a se reunir após a ressurreição de Cristo. Então, nós não guardamos o sábado, esse sábado, o 7º dia da semana aqui no Brasil, mas nós guardamos o espírito da lei, que é guardar um dia, ter um dia exclusivo para servir ao Senhor. Pastor Feitosa, a pergunta agora é da Lana. Uma irmã da igreja disse que é pecado colocar dinheiro dentro da Bíblia. Eu disse a ela que não é pecado. O que os irmãos acham? Rapaz, é um negócio... Bíblia, né? Bota a cédulazinha lá na Bíblia. Na sua mas se você quiser guardar na minha. Não é pecado, não. Não, minhas irmãs, a minha querida irmã, eu entendo que a irmã que falou isso talvez seja uma pessoa zelosa, uma pessoa piedosa, né? Uma cristã sincera, mas que ainda não tem um entendimento exato, né? E eu também não quero julgá-la, condená-la de forma alguma, mas não existe pecado nenhum. Às vezes tem aquele irmão que coloca uma cédula dentro da Bíblia, porque não por uma questão de superstição, exatamente. Não é nada disso. Ele está levando às vezes para a igreja, para ofertar, entendeu? Então, meus irmãos, pecado é tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras. Então, tem a ver com a motivação, né? É a motivação. Se a pessoa bota uma cédula dentro da Bíblia e diz, eu vou colocar aqui para que haja multiplicação, aí é um problema. É outra coisa. Se bem que Bíblia não é lugar para guardar dinheiro, né? Sim, mas não é carteira, não é hipótese da pessoa, eu vou levar isso aqui para ofertar na igreja e coloca dentro da Bíblia. Eu já conheci muitos idosos, gente, que colocam o seu dinheiro, pessoas sinceras. Se eu vou colocar o dinheiro, e o envelope de dízimo? Se não pode colocar o dinheiro, mas o dinheiro não está dentro do envelope, o envelope dentro da Bíblia, vai estar com pecado. Não tem nada a ver, entendeu? Como eu falei, a questão da motivação. Só lembrar que tinha uma época, uma galerinha aí vendo fio de cabelo dentro da Bíblia. Isso aí é um absurdo, né? Mas não é por aí não, viu, irmã? Então,
fique à vontade, que Deus esteja abençoando, né? A gente precisa ter uma compreensão exata de que a pessoa não tem a menor intenção de ofender a Deus. Essa do fio de cabelo é antiga. Eu já vi isso aí. Essa é. Ó, do paletó também, tem, né? Isso aí dá um problema. Essa do fio de cabelo no paletó é até uma música, esquece isso. Esse Ramone é uma influência terrível para mim. A Anne do Vale, pastor Ivan, ela disse assim, ó: o que falar dessas igrejas que abrem e até pagam valores exorbitantes a esses pastores que estão semeando nas igrejas um evangelho frouxo, fajuto e palhaçadas. Tipo, segundo ela, o indivíduo de 14 anos que prega o The Off, The King, The Best. Vejo isso rolando na internet, diz ela. É frustrante ver o evangelho indo pelo ralo. Acho que a igreja deveria limitar a idade para escolher pastores, escolher melhor os pregadores. Estão sendo escolhidos pelos números de likes. Opinião da Anne do Vale. O que o senhor diz sobre isso, pastor Ivan? Anne, eu quero responder a sua pergunta com Mateus 22, 29. O texto vai dizer que aquelas pessoas que foram questionar Jesus com respeito à ressurreição, Jesus diz: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. O que é que está acontecendo? Nós temos uma igreja rala, que eu digo em termos de conhecimento bíblico, sem profundidade nenhuma. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, não estudam a Bíblia, não se esmeram no estudo da Bíblia. As pessoas passam mais tempo vendo meme na internet do que estudando a Escritura Sagrada, né? As pessoas não têm tempo para não investe tempo na leitura da Bíblia, elas não estudam a Bíblia com profundidade, né? Então, infelizmente, o que acontece é isso. Você tem líderes que não conhecem a Escritura Sagrada. Essa pessoa que foi citada aí, né? É lamentável que se dê palco para pessoa como esta, né? Que se leve para podcast e que faça entrevista e que divulgue coisas que ele está falando, né? Essa é uma figura para você fazer de conta que não existe, não dá palco para essa pessoa. Agora, e é interessante que é um menino, né? A igreja hoje, muitas igrejas e muitas denominações têm sido lideradas por meninos espirituais. Só que chegou um ponto que agora não só espiritualmente meninos, mas meninos também na idade. Eu não encontro na Bíblia nenhum paralelo de um menino que foi chamado para liderar a igreja. Samuel era criança quando foi chamado por Deus, mas ele teve que ficar aos pés de Eli até chegar à idade para assumir o sacerdócio. Jesus, a gente não vai encontrar Jesus ministrando quando era criança. Seu ministério público, diz o texto, começa com 30 anos. Então a gente não vai encontrar nenhum exemplo. Eu não creio que Deus tenha aberto uma exceção e começado a chamar crianças para ministrar e para pastorear igrejas hoje em dia. Pastor Feitosa, a Carla Pereira, da Janaína, ela diz assim: a graça uma vez nos dada, podemos perdê-la ou não perdemos mais? Ok, antes de responder a pergunta, eu quero só dizer para a ouvinte, né, da pergunta anterior, que ela tem meu total apoio. Eu penso assim também, como ela colocou. Acho triste, lamentável, sem falar que é um inglês talvez de 5ª categoria, né? A semelhança de um certo técnico de futebol, uma ex-presidenta do Brasil, né? E também um ex-presidente também falando inglês, que o meu inglês talvez seria pior do que o deles. Por isso que eu não me meto é triste, rapaz, é lamentável. Isso aí, eu acho que nem aquele antigo programa Caceta e Planeta teria uma veia tão humorística. Isso aí pra mim é pura pataquada, para não dizer coisa pior. Então vamos lá. Minha querida, com relação a decair da graça, eu vou apresentar aqui o que nós temos, né, em segmentos doutrinários. Há quem acredite que o ser humano decai da graça, perde a salvação, ele adquire de acordo com a sua vontade própria, né, que é o chamado livre-arbítrio. Mas existe também outra corrente que diz que não, que o homem ele vai perseverar, chamado perseverança dos santos, ele vai continuar. Por quê? Porque a graça não depende dele, vem do Senhor, entendeu? Então ele jamais vai decair da graça, de forma alguma. Essa segunda corrente, né, chamada também de a corrente dos reformadores ou calvinistas, como queiram, esses termos é chato pra caramba porque se criou muita confusão em torno disso, tá? Mas independentemente dos termos, né, a gente tem que focar no conteúdo bíblico. Eu me filio à segunda corrente. Eu não creio que a pessoa ela cai da graça, deixa de ser salvo. Na minha concepção, não existe ex-salvo, meio salvo, quase salvo.
Existe salvos e não salvos e acabou a história. Se não existe, no meu raciocínio, esse é o meu ponto de vista, e o ouvinte fica à vontade para não concordar comigo, não tem nenhum problema. Se não existe aqui na terra ex-pai, ex-mãe, ex-filho, vai existir no céu. Não creio por isso e outros motivos também. Mas as duas correntes existem e a gente tem que respeitar. Nós não somos obrigados a concordar em tudo uns com os outros, mas necessariamente devemos respeitar os irmãos que pensam diferente da gente. Tem muitos irmãos sinceros, fiéis, estudiosos da Bíblia que acreditam que a pessoa decai da graça e deixa de ser salvo. Embora eu não concorde, mas eu respeito os meus irmãos e são meus irmãos em Cristo e vamos morar no céu. Aqui o Joaquim, pastor Ivan, ele diz assim: conheço um casal que se congrega normalmente, porém não são casados e participam da ceia. Isso pode? Ô Joaquim, a primeira coisa que você poderia fazer para abençoar esse casal é conversar com eles e pedir a eles que busque o pastor da igreja, conversar com o pastor da igreja, com a liderança da igreja para providenciar o casamento. Aí nós estamos trabalhando com uma informação que não nos dá todos os detalhes. Sim. Por que não são casados, né? Não tem recurso para casar, não querem casar, porque se a questão é não querem casar, não pode sequer ser membros da igreja, quanto mais ceiar, porque se estão ceiando é porque são membros da igreja. Digamos que um dos cônjuges casado, sei lá, o cônjuge sumiu, desapareceu, se nega não sabe onde é que está, não consegue fazer não conseguiu por alguma razão o divórcio e resolver o problema, sei lá. A gente está trabalhando com hipóteses. Agora, o certo é que essas pessoas precisam se casarem. E aí, buscar liderança, ver quais são os entraves e resolver. Não consegue porque não conseguiu, porque não consegue encontrar outra pessoa. Há meios de fazer o divórcio quando a pessoa não está em destino ignorado. Então, busca um advogado, busca a assessoria jurídica da igreja, resolve o problema, se casa e fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Feitosa, o Ronieri está perguntando, existe maldição hereditária após o Novo Testamento até os dias de hoje? Existe a maldição hereditária para aqueles que não servem a Cristo porque herdaram a maldição do pecado que foi passado pelos nossos pais, Adão e Eva, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram, e nos diz a palavra de Deus que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que alguém está em Cristo Jesus, toda a maldição do pecado, ela foi quebrada. Então, para cristão não há maldição hereditária, mas para o ímpio há maldição hereditária e, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o texto de Pedro, quando fala do pecado que os vossos pais vos legaram, está falando do pecado original. Por quê? O homem é mau, é depravado por natureza. Filho de peixe é peixinho, filho de pecador é pecadorzinho também. Então, sem Cristo, vão para o inferno. Mas se estiver em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo não tem nenhuma maldição. Tempo corrido já, estamos quase acabando, mas só mandar aqui um abraço especial para a Eliane, que a Eliane disse assim: boa tarde a todos, eu sempre levo dízimos e ofertas dentro da Bíblia. Acho que não há pecado nenhum. Entendeu? A opinião. Parabéns, irmã, continue. Aí a Luciane de Cássia perguntou aqui, pastor Ivan, ela diz assim: não sei se já tiveram a oportunidade de ir a um hospital psiquiátrico, mas lá há uma grande parte de internados que falam o tempo todo, quase tudo, de Jesus. Em alguns houve o problema psiquiátrico antes ou após conhecer a palavra Bíblia. Como explicar isso? Parece que leva a fé em Cristo à descredibilidade. Se crê em Jesus, por que não há cura destes, como antes havia nos tempos de Jesus esteve aqui? Luciane de Cássia, pastor Ivan. Luciane, infelizmente, uma doença psiquiátrica pode alcançar qualquer pessoa, né? Crentes e descrentes. Nós, como crentes em Cristo Jesus, enfrentamos as nossas lutas tendo Ele ao nosso lado. É diferente de quem enfrenta sozinho. Mas nós estamos sujeitos a adoecer, a ter gripe, a ter febre, a ser picado pelo mosquito da dengue.
estamos sujeitos a ter um câncer ou outra enfermidade qualquer, inclusive uma enfermidade psiquiátrica. Isso não anula a nossa fé nem envergonha o nome de Jesus. Agora, é fato também que tem muita gente que adoeceu, que a religião lhes adoeceu. E aí a gente vai encontrar em hospitais psiquiátricos muita gente que, por conta do fanatismo, por conta daquilo que foi ensinada, que aprendeu na sua igreja, né, ela chegou ao extremo de adoecer, né, e precisar de cuidados nessa área. Pastor Ivan, rapidinho, isso é tão sério, Thiago. Me lembro de uma certa ocasião em que umas pessoas, né, cristãs, né, de fé sincera, diziam que estavam vendo sombras pretas. E eu falei, eu vou ficar surpreso no dia que eu olhar uma sombra branca. Porque até que eu saiba, toda sombra é preta. Então é uma questão muito óbvia, sabia? Então essa questão de explorar o sobrenatural, né, pastor Ivan? Ver demônio, maldição, tudo, os teus móveis, você tem que orar pela tua geladeira, pelo teu carro, pelo teu vaso sanitário e tal. É besteira, tem que tomar muito cuidado com isso. Pastor Ivan, fique à vontade. Não é isso, né? Infelizmente a religião adoece, né? E tem muita gente doente não por causa de Cristo, não é Cristo que lhes adoeceu, mas a religiosidade, a religião, o fanatismo adoeceu essas pessoas. O pastor Evanilson botou aqui, show, o programa está excelente. Pastor Feitosa, para encerrar, e aí o senhor tem 2 minutinhos só para responder, eu não vou citar o nome, ela diz assim, eu sou cristã hoje, meu esposo não, moramos juntos faz 15 anos, é pecado não ser casados? Repete, eu não entendi. Ela é cristã hoje e o esposo dela não, continua não sendo cristão. Moramos juntos faz 15 anos, é pecado não ser casados? Mas assim, porque não tem um detalhe aí, se ela já era cristã. Desculpe, o que ela dá a entender é que antes ela já não era. Ela se converteu depois estando nessa relação. Entendi. Minha querida, a questão é o seguinte, não depende só da sua vontade, depende da vontade dele também. Então não tem como forçá-lo, né? Caso ele não queira. Então eu entendo que a sua parte você está fazendo como pessoa cristã, e a Bíblia diz que a mulher cristã, ela santifica o marido, entendeu? Ela santifica o seu marido. Então, uma coisa é um casamento misto, né? Uma pessoa que é cristã e depois vai se meter com um ímpio, julgo desigual. Não vai dar certo, é pecaminoso sim. Aí até burrice, no meu ponto de vista, tanto para homens como para mulheres cristãs. Por quê? Porque são níveis diferentes. Eu converso lá em casa, explicando para os meus filhos, por exemplo, vê uma pessoa vegana, que é um estilo de vida, ela vai casar com quem? Ela vai casar com outro vegano, porque se ela procurar alguém vai ser diferente, vai estar bagunça. E um cristão, cristianismo não é uma mera religião, é um estilo de vida, entendeu? Então não vejo que isso seja pecaminoso, por quê? Porque você conheceu a Cristo depois e você não tem como forçá-lo, tá, minha querida? Que Deus te abençoe e fique na paz. Senhores, tempo esgotadíssimo, infelizmente, muita pergunta ainda chegando por aqui, pena, mas não dá mais tempo. O Elilson, obrigado aqui pela sua participação, não vai dar mais tempo. O Hilton mandou um calhamaço de perguntas que já estão acumuladas já para próxima sexta. Pronto. Mas, senhores, obrigado mais uma vez. Eu começo com o pastor Ivan José, obrigado, meu querido. Ô Thiago, eu quero agradecer. Eu sei que o tempo já esgotou, claro, mas essa resposta que foi dada serve também para a pergunta anterior sobre o casal que estava tomando Santa Ceia, né? De repente, um das partes não quer casar e você não pode impedir o outro de ser membro da igreja porque o cônjuge não quer casar. Bom, agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui, pelos ouvintes, pelas perguntas enviadas, deixar um convite, se você quiser nos conhecer, eu estou ali na Igreja Presbiteriana São Luís, Praça da Alegria, Centro, às quartas-feiras à noite às 19h30, domingo pela manhã às 9 da manhã e à noite às 17 horas. Às 19 horas eu vou estar aqui no Renascença, eu vou pedir a Feitosa para dar o endereço. Ele sabe. Igreja Presbiteriana da Ilha, qual é o endereço, Feitosa? Executive Lake Center. Executivo Lake Center, no auditório desse edifício, às 19 horas. Você tá convidado e me siga aí nas redes sociais, Pastor Ivan, @Pastor Ivan José, né? Meu Insta. Pastor por extenso ou só? Pastor por extenso. A gente pode se falar mais. E você pode me conhecer mais também.
Pastor Feitosa, também rapidão, muito obrigado, meu querido. Quero agradecer a Deus, agradecer à rádio, aos ouvintes, né? Sempre um privilégio, uma maravilha, né? Como diz o bispo, né? É muito bom, é gostoso, né? E é um grande desafio para nós estarmos aqui. Irmãos, orem por nós. Precisamos também das vossas orações. Quero agradecer, Tiago, ao meu amigo pastor Diógenes, que hoje eu vim de carona. Meu carro apresentou um problema e ele me trouxe, tá ali aguardando. É o pastor que está ali, o pastor. Exatamente. Eu quero agradecê-lo. Um abraço muito grande e convidar a comunidade ali de Jardim América. Vai ter um impacto evangelístico amanhã, a partir das 4 horas da tarde. As igrejas cristãs evangélicas, as igrejas batistas também estarão ali pregando a palavra de Deus. Quero convidar aqueles que, porventura, também não tem uma igreja, está aí nas proximidades da Vila Palmeira, visite a nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica, na Avenida Almirante Tamandaré. Nesse domingo eu estarei pregando em 2 Timóteo capítulo 3, falando como curar as feridas do coração. Você é o nosso convidado. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, senhor Ramone, e obrigado você pela audiência. Segue agora com o Emily Moraes, com o Blog 92, e a gente volta segunda-feira, se Deus quiser. A edição de hoje do programa Na Roda dos Esclarecedores fica por aqui. Mas fique tranquilo, você pode acessar r92.com.br e ouvir estes e outros debates. Até o nosso próximo programa. ZYX 213, Rádio 92.3 FM, transmitindo da região metropolitana de São Luís, empresa parceira da Ideia Comunicações. Ouça também pelo nosso aplicativo e pelo portal r92.com.br. Siga nossas redes sociais, @92 na web, 92 FM, 15 anos. A nossa história é a sua história. 92. Mãe que é mãe, dá um jeito. Transforma sonho em negócio e amor em motivação. Chegou a hora de celebrar toda essa determinação com a promoção Mães que Surpreendem. Você conhece uma mãe empreendedora que tem uma história inspiradora para contar? Então